Começa agora, programa Painel Livre, com Marconi Viana. Olá, boa noite. No ar mais um programa Painel Livre aqui pela TV Vale. Hoje vamos falar sobre a Lei 15.326 de 2026. Que lei é essa? A lei que valoriza, que equipara os profissionais da educação infantil. A lei que mexe com o sistema educacional, e quem veio conversar com a gente para explicar isso é a secretária municipal de Educação, Graciana Santos Leal Pires, que atendeu o nosso convite, e hoje nós vamos discutir sobre esse assunto. Quero agradecer a você que nos acompanha. Estamos ao vivo no nosso site tvvalinet.com.br, transmitindo no canal 34 digital, e o programa já disponível na plataforma do YouTube. Graciana, prazer em revê-la, seja bem-vinda de volta, boa noite. Boa noite, prazer é meu, Marconi. Sempre vir aqui é um prazer, né? Principalmente quando a gente conversa sobre questões tão importantes. Educação é um tema muito caro, e agora essa lei 15.326 de 2026. Que lei é essa? Essa é a lei que reconhece os profissionais que atuam na educação infantil como professores da educação infantil. No caso de Diamantina, quem são esses profissionais? São os educadores de ensino infantil. Esses educadores, eles atuam em atividades de apoio às crianças e apoio ao professor regente, como também atuavam até 2025 em atividades complementares, diretamente com as crianças. Esses são os nossos profissionais aqui em Diamantina. Há uma diferenciação que é importante a gente falar aqui, que é a forma de atendimento da educação infantil no nosso município. Até 2025, a educação infantil estava organizada da seguinte forma: escolarização em um turno e complementação em outro para as crianças de atendimento integral, em tempo integral. Aí, a partir de 2026, de acordo com a legislação vigente, né, que é uma resolução do Conselho Nacional de Educação, a previsão é de que a criança ela seja atendida na sua integralidade. Ou seja, a criança não tem um momento em que ela estuda e um momento que ela brinca, né? Na verdade, ela brinca, aprende e necessita de cuidados. E isso gera aquela tríade, né, que tanto se fala aí nas novas concepções de educação infantil, que é o cuidar, o brincar e o educar. Então, a partir desse ano, de 2026, a criança ela é atendida na sua integralidade. Então, não tem momento para estudar e momento para brincar, né? A brincadeira, o cuidado, a aprendizagem, ela acontece concomitantemente, né? E aí, esse profissional, que é o educador de ensino infantil, antes ele atuava no apoio ao professor e na atividade complementar. Aí, nesse ano, ele passou a atuar somente nas atividades de apoio à criança e apoio ao professor regente, né? Mas isso tudo muda, Marconi, com a nova lei, a 15.326. Tá, então vamos entender aqui, vamos trocar em miúdos. O educador infantil está equiparado a professor. Isso quer dizer que não teremos mais educador? E quem fará esse papel de educador? Então, veja bem, olha que pergunta importante, né? Marconi foi direto ao ponto aqui. Hoje, está organizado da seguinte forma no nosso município. O professor P1, ele trabalha tanto com a educação infantil quanto com os anos iniciais, né? E aí isso fica a escolha desses profissionais assumir turmas de educação infantil. Quando esse profissional assume as turmas de educação infantil, a gente fala que ele é um regente de turma. Então, ele trabalha diretamente com aquela turma de crianças. Essas crianças, elas estão organizadas da seguinte forma: nós temos os bebês, as crianças bem pequenas e as crianças pequenas, né? Que é de 0 até os 5 anos de idade. Então, imagine só, criança de 0 a 3 anos, ela precisa de cuidados especiais e de uma atenção especial porque são mais vulneráveis, né? E daí a importância de se ter um outro profissional para ajudar na condução dessas atividades, que quem fazia esse trabalho era o educador de ensino infantil. Só que com a Lei 15.326, que gerou o PL 09, que foi aprovado ontem, né, na Câmara, na última reunião, né, ordinária, e que é uma alegria para a gente, né, a aprovação dessa lei, isso muda de figura, porque esse
educador, ele passa a ser entendido como professor da educação infantil. E o que é que muda? Na verdade, as atribuições, elas permanecem a mesma. O que muda, de fato, é a forma de atuação no que diz respeito à carga horária desse profissional e o salário básico, porque ele passa a receber o piso do magistério e a fazer uma carga horária diferenciada, que antes era 6 horas diretamente com a criança, agora passa a ser 4 horas. Essas outras 2 horas, elas são destinadas a atividades extraclasse. Atividade extraclasse é aquela que ele faz para planejamento na escola, 1 hora por semana, e a outra hora ele faz em local de livre escolha. E aí, isso sim altera. Mas as atribuições, elas continuam sendo as mesmas, né? Nós vamos falar de atribuição posteriormente, porque o plano de carreira, ele está em estudo, ele está em análise, né? Nós recebemos o plano de carreira já revisado por uma comissão instituída pela Secretaria de Educação, fizeram revisão, entregaram esse plano essa proposta, né, do plano de carreira para o executivo, e agora ele está em análise. E aí a questão de atribuição, né, de como ficará o cargo do educador de ensino infantil, o cargo do professor de educação infantil, passa a ser discutida a partir de agora. Mas esses profissionais continuam exercendo as suas funções de acordo com suas atribuições. Cuidar, educar e brincar é indissociável. Se é indissociável, é uma responsabilidade que é de todos os profissionais que estão atuando com as crianças. Mas aí vem aquela dúvida, né? Antes, quem fazia a higienização da criança era somente o educador. Então, agora que o educador passa a ser entendido como professor, ele deixa de fazer a higienização da criança? Não, ele não deixa. Porque essa é uma atribuição desse profissional. E o professor, ele passa a fazer a higienização dessa criança? Essa é uma discussão que a gente tem daqui para frente. Mas até que as atribuições sejam alteradas, possivelmente alteradas, porque nós também não podemos desvirtuar um cargo que está posto. Legalmente nós não podemos fazer isso, né? Mas essa criança precisa ser atendida na sua integralidade. Então, passamos a tratar essa docência de forma compartilhada, tanto do ponto de vista do professor, quanto do ponto de vista do educador enquadrado. Então, higienizar uma criança fica a cargo desse profissional que foi enquadrado. Só que o cargo foi extinto, né? O cargo ele passa a ser extinto a partir do dia 31/12 desse ano. E aí, quem que fará, né, esse trabalho? É o que eu estou dizendo. Nós vamos iniciar um processo de discussão nessa linha de docência compartilhada, porque a criança ela precisa necessariamente ser atendida na sua integralidade. Nós não podemos ser negligentes nesse atendimento. Esse é um desafio, Marconi. Agora, vamos lá. Tem uma lei federal, 15.326. Sim. Por que precisaríamos de uma lei municipal? Porque a lei federal, ela vem de uma instância maior, ela vem da União. Ela é mais genérica? Ela é mais genérica e ela é para todo o Brasil, né? Só que os municípios, eles têm sua autonomia para... Precisam se adequar. Isso, eles têm autonomia e precisam adequar a lei municipal à legislação federal. Então, a legislação federal, de certa forma, ela diz aquilo que o município deve cumprir. Daí a necessidade da adequação da lei no município e, especificamente, essa do enquadramento, que foi o PL 09, e, posteriormente, a lei do plano de carreira, que é a Lei 94 de 2011. Olha, a lei, a 15.326, ela exige que o profissional tenha formação em magistério ou nível superior e tenha sido aprovado em concurso, para se equiparar ao professor, Sim. o educador, né? Já existe um levantamento de quantos servidores municipais se enquadram nesses requisitos e quantos precisarão de complementação? Já sim, nós já fizemos todo esse estudo, né? Nós fizemos o estudo do quantitativo de profissionais, da formação desses profissionais, de todas essas condicionalidades que são exigência, né, para o enquadramento. Nós temos hoje, Marconi, 60 educadores de ensino infantil que serão enquadrados.
60 profissionais. Esses profissionais, eles precisam atender essas 3 condicionalidades. É a formação. Mas não necessariamente a formação tem que ser em nível superior. Porque a LDB, ela reconhece que o profissional que tem um magistério de nível médio, ele pode atuar como professor tanto quanto um que tem nível superior. Isso a LDB coloca, certo? Só que no nosso município, a lei específica do nosso município, a lei de 94, para você atuar como professor P1, você precisa ter nível superior. Essa é uma exigência, certo? Então, por isso que a gente está falando de enquadramento e não de transformação de cargo. Porque se fosse uma transformação de cargo, esses profissionais teriam que ter nível superior e ingressar por concurso específico para professor P1, certo? Aí nós estamos falando de enquadramento. Todos eles têm nível de magistério? Tem, porque essa é uma exigência para ser educador de ensino infantil. Todos eles são aprovados em concurso público? São aprovados em concurso público. Todos eles atuam diretamente com criança? Atuam em atividades da docência? Atuam em atividades da docência. Então, eles atendem a essas 3 exigências, por isso esses 60 profissionais passam a ser enquadrados. Qual que é o impacto financeiro que isso vai dar para o município? É um impacto exorbitante. É um impacto muito significativo. E como é que fica a situação da previsão orçamentária? Já tem a lei orçamentária aprovada, isso entra a partir de quando? Então, na verdade, esse é um grande desafio para o município. É por isso que eu digo o tempo todo que esse feito, ele tem muito a ver com a coragem do nosso prefeito, sabe? E com o desejo de valorizar esses profissionais. Porque por ele a gente já teria feito isso desde o início, quando a Lei 15.326 foi promulgada em janeiro, né? Mas nós precisávamos fazer todos os estudos para fazer da forma mais segura possível, né? Todo mundo diz assim, o governo federal mandou dinheiro através do Fundeb, que é o fundo, né, de manutenção do magistério, para que o enquadramento aconteça. Isso não aconteceu, gente. Aí falam assim, na hora que a lei for para a Câmara, o dinheiro vai vir, né? Nós recebemos, o Fundeb, ele é repassado por quantitativo de estudante matriculado na rede, é per capita. Se a gente declarou no censo escolar um quantitativo de estudante no ano passado, não vai haver uma mudança no meio do ano desse fundo que é repassado para o município, porque já está estabelecido. 3.200 estudantes matriculados, 3.200 estudantes inseridos no censo, então o recurso vem per capita, entende? Agora pode haver uma alteração para o próximo ano, mas o que tem para esse ano já está estabelecido. E aí você pode me perguntar, Graciano, o fundo ele será suficiente para o pagamento desses profissionais? Não, não será suficiente. É necessário que a gente faça complementações, né? Como eu coloquei também na conversa que eu tive na rádio, é que a complementação ela se dará com recursos próprios e com verbas específicas do Fundeb, que é o VAR, né? Que é um recurso que a gente recebe, que é uma complementação do Fundeb, a partir do momento que o município atende a algumas condicionalidades. Mas a questão orçamentária, ela precisará realmente de ajustes, né? E será necessário também que façamos complementação financeira para que a gente dê conta de pagar esses valores que estão impactados, né, no enquadramento desses profissionais. Isso me parece que aconteceu na questão da enfermagem. Sim. E agora vem essa questão. Não é um pouco de irresponsabilidade do governo federal de chegar e impor uma despesa extra para o município? Quer dizer, que tudo isso é feito para ver o impacto que isso vai causar lá na ponta, que o ente federado que tem menos recursos. Então, essa é uma pergunta que a gente faz o tempo todo para o Ministério da Educação, porque promulgar a lei, né, não é tão simples assim promulgar uma lei, né, ela tem uma série de impactos, né, e essa lei ela é originária de uma deputada que há anos vem fazendo um trabalho, né, acerca desse reconhecimento, e eu tenho certeza que houveram muitas discussões no Ministério da Educação para a promulgação dessa lei, e eu acredito no seguinte, Marconi, teve uma melhora no Fundeb, sim, mas uma melhora para corrigir questões do passado. Sempre o município teve que complementar.
né? O recurso ali nunca é suficiente para completar, né, os gastos com a educação, ou, aliás, corrigindo, os investimentos com a educação, né? Porque educação é investimento, não é gasto. E aí, quando faço essa correção, ela vem de uma forma mais equilibrada, mas ainda não suficiente. O município precisa complementar, e aí vem o enquadramento e o Ministério da Educação diz assim, haverá investimento nesse sentido, né? Então, a espera da gente é que haja de fato investimento, e a gente precisa buscar isso, né, junto ao Ministério da Educação, mas inicialmente eu ainda não vi nenhum movimento prático de melhoria a partir desse enquadramento. Bom, estamos recebendo Graciana Santos Leal Pires, que é secretária municipal de educação. Estamos falando sobre a Lei 15.326 de 2026. A gente faz um rápido intervalo, voltamos já.